Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Estamos aí mais uma aula de artes, né? E antes de começar, eu quero dizer a vocês o seguinte: não esqueçam o trabalho de revisão que é para ser feito na cartolina, né? Então lembra que eu passei para vocês um trabalho de revisão para vocês fazerem na cartolina, para vocês colocarem 5 fotos, né? 5 imagens de duas religiões e vocês colocarem embaixo das fotos 5 pontos em comum de cada religião, que é o que elas têm em comum umas com as outras, e 5 pontos de diferença, né? 5 pontos em comum e 5 pontos em diferença de cada religião. Se você vai falar sobre o cristianismo, 5 pontos em comum do cristianismo, por exemplo, com o islamismo. Você vai escolher quais são as religiões que você vai falar. Vai precisar para esse trabalho cartolina, fotos ou imagens de religião e hidrocor. Só. Certo, minha gente? É só isso. Peguem o caderno de arte de vocês, minha gente. Hoje vamos falar sobre o artista holandês Hieronymus Bosch. Aqui está o nome dele, ó. Hieronymus Bosch. Vamos falar sobre esse artista holandês, né? Antes de começar também, não esqueçam que tem um trabalho de artes para entregar valendo a nota uma das notas da unidade, viu? Vejam, semana que vem eu vou estar passando na escola segunda-feira de manhã para deixar o brinde, né? Para deixar o brinde de quem ganhou o sorteio. Aí segunda-feira, dá uma passadinha lá na escola à tarde, na segunda-feira, dia 24. Dá uma passadinha lá na escola à tarde para pegar o brinde, viu? Do sorteio que eu fiz. Segunda-feira, minha gente, dia 24, né? Agora não. Que mais? Vamos começar a partir de segunda-feira, semana que vem, a terceira unidade, viu? Então, quem não colocou o livro, as atividades do livro em dias da primeira, da segunda, coloque as atividades em dias da primeira unidade, da segunda unidade, porque eu vou cobrar, minha gente, para colocar a nota na caderneta de vocês, viu? Vamos lá? Então, vejam. Nossa aula de hoje vai ser sobre o artista holandês Hieronymus Bosch. Ele foi um dos principais artistas do século XV. Né? Ele viveu em torno do final do ano de 1400 do século XV. E ele ficou muito famoso pela crítica que ele fazia aos padres, aos religiosos e à Igreja Católica, que inclusive nessa época era a única instituição cristã que existia no Ocidente, né? A única instituição cristã que havia na Europa, que havia na Itália, que havia em Portugal, era a Igreja Católica. E por isso, Hieronymus Bosch vai fazer uma crítica pesada, né, às doutrinas católicas do inferno, do céu, do paraíso, né? E uma crítica ferrenha. É engraçado que Hieronymus Bosch, embora tenha ficado famoso pelos seus quadros, pouco se sabe sobre a vida dele, né? Por que, professor? Pouco se sabe sobre a vida de Hieronymus Bosch. Porque ele ficou muito no anonimato. Então, o que é anonimato, professor? Ele não dizia que ele tinha feito as coisas. Então ele pintava um quadro e ele não dizia que tinha sido ele que tinha pintado. Então ele deixava aquilo ali assim, sabe, bem sem as pessoas saberem que tinha sido ele. Como foi que souberam depois que ele tinha pintado esses quadros? Depois da morte dele, pessoas que conheciam ele, que eram íntimas dele, né, amigos, próximos, família dele, disseram, ó, foi ele que pintou esse quadro. Então aí passaram a identificar ele como artista. Mas até então as pessoas, né, ele ficava no anonimato. Né? Vejam, vou mostrar para vocês 2 quadros dele. Né? Um deles é Inferno, o Jardim das Delícias,
que é esse quadro aqui, que ele mostra como seria o inferno, né? Que ele pintou. E aqui seria as tentações de Santo Antão, que ele pintou também. Esse vocês podem pesquisar na internet, é bem interessante. O Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch, ele pintou em 1505 a 1510. Passou 5 anos pintando esse quadro que mostra o inferno, né? Então veja, então a temática dele muito recorrente, né? A temática dele quase sempre envolta na questão da religião, da fé, do céu, do purgatório, do inferno, né? Então é uma temática muito corriqueira, né, na obra dele. Interessante que Hieronymus Bosch ele tinha uma sensibilidade única, né? Então ele conseguia expressar, transmitir para suas obras, por exemplo, o sofrimento, né? A angústia que as pessoas tinham, né? Então, por exemplo, a frustração, na obra dele ele conseguia transmitir isso, essa frustração, essa angústia, e as pessoas, ao ver os quadros de Hieronymus Bosch, elas se emocionavam, né? Ficavam tristes, ou choravam, ou ficavam alegres, porque ele conseguia transmitir esse sentimento nas obras dele. Que mais podemos falar sobre Hieronymus Bosch? Hieronymus Bosch também, ele tinha visões. O que é isso, professor? Ele sonhava, ou então acordado mesmo, ele tinha a visão do inferno, ou a visão do céu, e ele pintava essas coisas que ele via, essas visões que ele tinha. Por exemplo, no quadro As Tentações de Santo Antão, né, que é Santo Antônio, Hieronymus Bosch ele afirma que teria visto, né, todo o sofrimento de Antônio, que seria o Santo Antônio de hoje. Então, ele teria visto todo o sofrimento de Antônio quando ele era um monge, e todo o seu sofrimento e as suas tentações que ele passou. E ele teria visto tudo isso, numa visão assim, acordado, né? Teria visto do nada, ele não estava imaginando. Diz a história que ele teria realmente visto tudo isso. Como a história do inferno, né? Jardim das Delícias. Diz a história que quando Hieronymus Bosch pintou esse quadro, ele teve uma visão de como seria o inferno, de como seria o sofrimento das pessoas que estavam lá no inferno. E aí Hieronymus Bosch teria pintado o quadro Inferno, Jardim das Delícias, que é esse quadro aqui, ó, que é esse quadro. Vocês podem pesquisar na internet, né, e observar esse quadro aqui. Veja, isso é a história da arte, né? Isso é a história da arte. Então, a gente está falando e explicando aqui nas nossas aulas o que os artistas faziam, pintavam, né? Como os artistas pintavam, o que eles pintavam. Então, a gente tem de tudo, minha gente. A gente tem desde artistas que retratavam Deus, como Michelangelo, né? E Rafael, e os anjos e os santos, como artistas que retratavam o inferno, como Hieronymus Bosch, né? Retratavam o purgatório, o céu, o inferno. Então, era uma temática muito corriqueira. Veja que nós estamos praticamente ainda na Idade Média, né? Século XV. Então, ainda a religião é o centro, né, da vida da sociedade. Nós não temos mais, a ciência como era no período clássico da Grécia Antiga, da Roma Antiga, do Egito. Nós temos aí a religião. Então é por isso que esse período foi chamado de Idade das Trevas, né? Porque o tema da religião era muito corriqueiro, né? E era abordado constantemente. Então, veja, na nossa aula de hoje, nós estudamos sobre Hieronymus Bosch. Aprendemos que ele foi um artista holandês,
um dos principais artistas do século XV, final do Renascimento praticamente. Um artista que teve visões, né, de coisas que ele não conseguia compreender. E um artista que ficou conhecido por fazer uma crítica ferrenha ao clero, aos padres e aos bispos da Igreja Católica. Só faltou um dado para passar para vocês, né? Hieronymus Bosch, ele nasceu em 1450 e faleceu em 1516, somente um ano antes da Reforma Protestante, né? Então a crítica tão pesada de Hieronymus Bosch pode ter surtido efeito, né, mais na frente, um ano após a sua morte, na Reforma Protestante. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Não deixem de estudar, não deixem de fazer a pesquisa e atividade sobre Giotto di Bondone. Passei uma atividade de artes, uma pesquisa sobre Giotto di Bondone para vocês fazerem. Não esqueçam, viu, minha gente? Eu vou cobrar, viu? Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, minha gente.